noite, amados, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar da minha alegria de estarmos aqui nessa noite. E junto comigo hoje está a minha esposa Jaciene e a minha filha lindona, a Maria Valentina. Boa noite, amados. É uma alegria estar fazendo parte dessa programação do mês da família, compartilhando com vocês um pouco das grandezas de Deus e daquilo que Ele tem reservado para as nossas famílias. Então, ser família é representar o próprio Deus e o seu projeto aqui na Terra. É bem verdade que a família passou por grandes mudanças no decorrer dos anos. E como família, o Senhor tem nos dado a inteligência e a sabedoria pela sua palavra, também de mudarmos a nossa postura em relação a essas mudanças, sejam elas sociais, que a nossa nação tem passado. E nessa noite eu quero compartilhar dessa nova postura que a família precisa se colocar. Quando eu digo postura, é uma mudança de atitude. E essa atitude parte do princípio de que, ao mudarmos as nossas ideias, coisas novas passam a acontecer na nossa vida. Porque é impossível trilharmos os mesmos caminhos, as mesmas estradas e esperarmos que novas paisagens apareçam diante dos nossos olhos. Já disse o cientista Albert Einstein que é impossível praticarmos as mesmas coisas e esperarmos resultados diferentes. Então, algumas posturas precisam ser tomadas no seio da família. Primeiro, nós precisamos mudar a nossa postura de olharmos a nossa própria família. Enxergarmos só os defeitos dessa família. Precisamos trocar a lente. Há muitas famílias que perdem muito tempo, anos, dessa convivência porque só conseguem enxergar os defeitos dos filhos, do marido, da esposa. Então, a proposta de Deus com essa reflexão é mudarmos a nossa ótica, a nossa lente, de valorizarmos as qualidades que os nossos filhos, que a esposa, que o marido produz, em detrimento aos defeitos que cada um tem na sua essência. Porque não existe a família perfeita. A família perfeita só existe na foto. Eu brinco e gosto de dizer que há um padrão de família perfeita que nós encontramos no Facebook da vida. São famílias que estão com um sorriso de um canto a outro na boca. São famílias que se abraçam na hora da foto. Você não vê uma família chorando e pousando para uma foto no Facebook, não. Porque queremos transmitir esse mito dessa família perfeita, dos filhos perfeitos, de um relacionamento perfeito. Não. Mas acredito que quando nós mudamos a nossa postura, aí sim, aprendemos a conviver com os defeitos. Os defeitos não passam a ser algo que venha destruir essa família, mas os defeitos acabam sendo resolvidos com as qualidades e as verdades que cada um carrega em si como família. Ou seja, os meus limites, ele é suprido pela capacidade da minha esposa. As fragilidades da minha esposa acabam sendo supridas pela a minha capacidade como marido. Enfim, os defeitos que existem no meio de uma família não é para destruir, não, mas para que venhamos ter alternativas, e essas alternativas, elas só são possíveis quando nós mudamos as nossas posturas. Quero fazer lembrar de Jacó. Jacó era um homem bem-sucedido. A Bíblia vai nos dizer que tudo aquilo que Jacó fazia, aonde Jacó colocava a planta dos seus pés, havia prosperidade, havia multiplicação. Todavia, a postura de Jacó em relação à família precisava ser mudada. E o texto diz que houve um dia, no vale de Jaboque, que ele resolveu mudar a postura em relação à família. Ele entendeu que as coisas não poderiam ter uma importância maior do que a própria família. E o texto diz que ele passou para o outro lado do vale. Os seus servos, suas ovelhas, a sua família,
e se colocou a sós com Deus. Nós precisamos, como membro de uma instituição sagrada que é a família, adotarmos essa postura, assumirmos o nosso papel, reconhecermos os nossos defeitos. A partir desse ponto, recorrermos ao Senhor, recorrermos a Deus. Por que eu digo isso? Porque nenhum sucesso no mundo material é equivalente ao fracasso da família. Eu prefiro perder as minhas próprias verdades, e ficar com a minha família, do que viver as minhas próprias verdades e ver a minha família sendo destituída, vendo meus filhos indo embora de forma prematura. Então, amados, o desejo de Deus é que a família brasileira, em especial a família amapaense, que é a realidade que vivemos, é o espaço geográfico que o Senhor nos posicionou como igreja, e cristão como somos, é nos posicionarmos na direção de Deus, buscarmos um trilho, né, que o Senhor tem colocado diante dos nossos pés, e aí passarmos a ouvir mais a Deus. Porque quando nós ouvimos a Deus, também mudamos a nossa postura de ouvir a nossa família. Há muitos cursos oferecidos de oratória, e até brinco, gosto de dizer que deveria ter uma escola de escutatória, porque temos dificuldade de ouvir, temos dificuldade de parar para ouvir a família. Atribuímos o corre-corre da vida, atribuímos esse desespero pela sobrevivência, mas que venhamos mudar a nossa postura em relação a ouvirmos, pararmos mais para ouvir os nossos filhos, os anseios da sua alma, pararmos para ouvir a esposa deve parar para ouvir o marido, suas fragilidades, seus medos, seus desafios, e não precisamos dar uma resposta imediata. O que precisamos tão somente é ouvir. Porque muitas vezes adotamos uma postura só de falar. Falamos desde que nascemos e perdemos a capacidade de ouvir as pessoas. Então, a proposta de Deus também é que você mude a sua forma de ouvir, a sua forma de falar. Então, quando você posiciona a sua família nessa direção de mudanças, com certeza você vai passar a viver e a conviver novas experiências. Isso só é possível quando nós assumimos o nosso papel de família que quer recomeçar uma estrutura familiar. Deus abençoe a sua vida. Que Ele possa fazer da sua vida, que Ele possa trazer para a sua vida como família uma nova postura, uma nova relação nessa convivência, que é a menina dos olhos de Deus, que é a convivência familiar. Seja igreja, mas seja também família. Deus nos abençoe e nos conduza em sua palavra e em sua santidade. Deus abençoe e uma boa noite. Senhor nosso Deus e Pai, te apresentamos todas as famílias, Jesus, que vivem todas as circunstâncias, que estão andando em caminhos difíceis, Senhor. Que o Senhor possa resgatar essas famílias, que possam haver quebrantamento e mudança de postura no membro de cada família. Então, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos essa restauração, a partir do nosso reconhecimento que precisamos mudar as nossas posturas. Em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém.